Salve, salve caminheiros e caminheiras! Nesse especial de 4 anos na estrada, voltamos para a parte que a gente gosta na viagem, conhecer países menos visitados. Na verdade, fomos até um pouco além dessa vez. O ano era 2017 e no caminho para chegar até a Islândia, resolvemos conhecer um dos últimos resquícios do comunismo na Europa, a quase nada conhecida Bielorrússia. Para chegar até lá, passamos pela Hungria e pela Polônia também. E claro que tem muito caos e perrengue para contar. Bora lá! Semana passada a gente contou pra vocês como começou a nossa viagem pela Europa, que a gente passou Natal e Réveillon na Alemanha, depois a gente foi pra Copenhague e foi pra Eslováquia. Agora a gente continua... A gente vai pra Hungria, bicho. A Hungria é um país muito maneiro. Eu só conheci Budapeste, dessa vez que a gente estava lá no inverno. Eu lembro que eu me impressionei muito com o rio todo congelado, aquele prédio Os imenso. icebergs passando assim. Iceberg, pobre Titanic naquele rio. E porra, bicho, aquele prédio lá no meio, que é o parlamento, assim. Parlamento. É Nossa. muito maneiro, muito lindo. Impressionante. A cidade é muito linda. Eu já estive lá 3 vezes. Uma vez foi pra um festival, que é um festival que rola lá sempre, todo ano, que é o Siget. E, bicho, ele começou como um festival de artistas malucos, assim, louco, de instalação, tipo um Burning Man, assim. E hoje em dia ele tá um pouco mais comercial, tipo a galera mais jovem, mas ainda continua com umas instalações artísticas muito insanas. Eu era o mais velho de lá na época que eu fui, mas, bem... Lá em Budapeste foi a primeira vez que eu vi neve numa cidade grande. E é bizarro, assim, porque a minha convivência com neve era muito pequena até então. E era suja, assim, não era aquela coisa branquinha e bonita, assim. É no meio da cidade, começa a derreter e todo mundo pisoteando e tal. É nojento, eu não esperava aquilo. Dessa vez a gente tava na Hungria no inverno, mas no verão é festival o tempo todo no país inteiro. Eles têm um lagão no meio do país, assim, que tem festival na margem toda. E, bicho, não é só a Hungria, assim, o leste europeu todo no verão é um monte de festival. Essa viagem foi em 2017, mas eu já estive na Polônia várias vezes antes, que é o país do lado da Hungria. E, bicho, a Polônia, assim, durante o verão, é cada cidadezinha um festival mais louco que o outro. Eles têm um festival chamado Woodstock lá, que é perto da fronteira com a Alemanha, bem perto de Berlim, assim. É como se fosse um Woodstock, uma recriação do Woodstock, só que menos rock and roll, mais música do mundo. Só que assim, tem tipo lama pra todo lado, e gente acampando, e tenda Hare Krishna, e galera hippie, e galera maluca, reggae, vodka demais. Ele já começou a falar de Polônia, vocês já entenderam então, que depois de Budapeste a gente foi pra lá. A gente começou em Cracóvia, que é a segunda maior cidade da Polônia, fica mais pro sul. Eu lembro que eu gostei muito de Cracóvia, que eu achei a cidade linda, só que tava difícil de conhecer, porque tava tão frio. Se na Hungria tava frio, imagina lá na Polônia, que é mais pro norte, né? Tava tudo congelado. E aí o que a gente fazia? A gente saía, andava um pouquinho, tirava umas fotos e achava logo um lugar pra entrar e comer e beber alguma coisa. E a comida de lá é ótima pra esquentar, né não? Quando a Marcela fala nesse negócio de encontrar um lugar pra comer e tal, vocês sabem, a gente ia pro bar. Tem um bar lá chamado Piaunia, que ele é super famoso entre os turistas mesmo, entre os locais, porque é vodka de €1, bicho. E um monte de vodka flavorizada, deliciosa, assim, tudo por €1. Eles vendem um tartare. Nossa. Tartare. Tartare, pra quem não sabe, é a carne crua. Não é moída, é picada bem pequenininha assim. E com uns temperos. E lá vem com uma gema de ovo crua no meio. Gente, muito bom, muito bom. Aquilo, depois que você já tomou algumas, te dá toda a força necessária pra tomar mais algumas. Vodka com tartare, bicho. Vodka com tartare. Cerveja. E porra, bicho, uma vez na Polônia, né? Tipo, a gente encheu o bucho, porque a Polônia é muito boa de comida. As sopas de lá são maravilhosas. Eles têm uma sopa para dia quente, uma sopa para dia frio. Bem, já falamos da comida, né? Então vamos falar agora do... Não. Ele não falou ainda do joelho de porco. Ai, bicho, o joelho de porco é a coisa mais gostosa da Polônia. É a mais gostosa da Polônia. É a mais gostosa da Polônia, não tem como. Como chama o restaurante, tu lembra? Não, é um restaurante do gordinho. É uma rede de restaurante que é de um gordinho, assim. O logo deles é um gordinho. E tem um joelho de porco que ele vem gigante, assim, inteiro, toda pururuca. É inacreditável aquilo. Aí vem com o horseradish, com mostarda,
com batata, com chucrute. Nossa, é muito bom. O hostel radish é um molho tipo de wasabi, assim, só que não é wasabi, é um negócio, É uma raiz forte uma raiz também. forte da Europa. Muito bom. Nossa, Tipo bicho. um nabo, sei lá. Dá até pra encontrar no Brasil, bicho. De vez em quando, assim, nos mercados. É Se tiver, muito compra. bom. Compra. Pode comprar. Rábano forte. É o nome. E o joelho é tão grande que a gente foi, já no fim da noite, guloso, olho grande, pediu o negócio. Obviamente não conseguiu comer, a gente levou pro hostel pra comer no dia seguinte. Hostel esse que tem uma das histórias mais engraçadas da nossa viagem, ou ruins. Nossa, Ih, Marcela aí. uma história muito bizarra desse hostel. Bicho, a gente foi dormir no quarto coletivo, né? Tipo, tinha o quê? Umas 10 pessoas no quarto. Era um hostel muito baratinho, assim, muito barato. É, talvez o mais barato, né? Ah, acho que 2 euros. Tinha um grupo de caras mais velhos no nosso quarto que parecia estar lá pra trabalhar, assim. Eles tinham um jeito de trabalhador. É. Então eles passavam o dia na rua, trabalhando, ou correndo atrás do trabalho, não sei, que a gente não conversou com eles direito. E chegavam no hostel, eles enchiam o pote. Mas enchiam, assim, eles ficavam muito mais loucos que a Mas o gente. dia dessa história eu acho que era fim de semana, porque eu lembro quando a gente saiu do hostel, sei lá, depois do almoço, eles já estavam começando a beber lá no hostel. Sim. Ah, é verdade. Aí a gente saiu, andou um pouco, tal, bebeu, a gente ficou muito bêbado também. Mas quando voltou, eles estavam trilocos. 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 E eles já estavam, tipo, numa interação com a galera dos outros quartos e tal. E um deles começou a se engraçar com uma das lourinhas lá, tipo, turista. Bem, e a gente não entendeu nada, porque a gente também chegou bêbado, mas eles brigaram, a gente não sabe se ele agrediu ela ou se ela agrediu ele, porque foi uma história muito louca. E parece que ela pegou o casaco dele e ele pegou o celular dela. E, enfim, alguém foi e botou a ordem na coisa e trancaram a porta do quarto. Tipo, cada um pra sua cama, chega. Antes de trancarem a porta do quarto, teve uma cena que eu lembro que eu tava tentando dormir. Eu abri o olho e a menina tacou um garrafão d'água na cara do maluco, assim, dentro do quarto. Tava Bicho, muito bizarro. era um baixo nível, assim, tipo, espantoso mesmo, de verdade. Muito. O negócio foi tão absurdo que no dia seguinte, quando a gente acordou, o casaco da Marcela tinha sumido. Eu tava dormindo em cima do beliche e meu casacão que eu tinha acabado de comprar pra aguentar o inverno na Europa, Levaram. levaram o meu casaco. Os rapazes não estavam mais lá, os trabalhadores. E em cima do armário, não sei porque eu botei a mão em cima do armário, tinha um facão, bicho. O cara tinha levado um facão pra dentro do quarto, pra caso o nego viesse, porque os caras acompanhantes da menina estavam querendo bater no cara, porque tinha esse negócio de agressão e tal, ninguém sabia o que estava acontecendo. Baixo nível, assim. Um negócio bizarro, resultado, Marcela sem casaco. Tive que colocar várias peças de roupa assim, uma por cima da outra, ridícula, pra ir no shopping e comprar um casaco novo, que é o que eu tenho até hoje. Na neve, pesadíssimo. Na neve. De Cracóvia a gente foi pra Varsóvia, que é a capital da Polônia, porque a gente tem uma amiga lá. Eu já fui na Polônia várias vezes, como eu falei, e eu sempre visito ela. E muita gente prefere Cracóvia a Varsóvia, muita gente nem vai pra Varsóvia. Ah, eu adorei Varsóvia, eu gostei mais de Varsóvia do que de Cracóvia. Eu gosto de Varsóvia porque eu fico louco com a minha amiga, mas bem. E numa dessas vezes que eu fui pra Varsóvia, fui pra celebrar meu aniversário, que é no dia de São João. Porque na Polônia eles têm uma festa grande de São João também. Bem, eu não peguei a festa porque tava chovendo, deu tudo errado no dia. Mas eu saí pelas ruas distribuindo paçoca pra galera conhecer o que é uma paçoca de São João. Porque eles comemoram São João, mas não tem paçoca, pô. Em tudo errado. Triste. E os poloneses, cara, eles tiveram uma imigração muito numerosa no Brasil. Isso é uma história engraçada que eu vou contar agora, tem nada a ver com a viagem. Tá bom. Abre um parênteses aí. Bicho, no início do século XX, a imigração polonesa foi muito forte no Rio de Janeiro, principalmente. Veio um monte de polonês pobre pro Rio. E aí, muitas polonesas procuraram o trabalho de prostituta. E no Rio ficou famoso o termo polaca para se referir a prostituta. A ponto de a Associação Brasileira de Poloneses, sei lá como é que é o nome, chegar a falar: vamos evitar o termo polaco, vamos falar polonês, para se referir aos nacionais da Polônia. Só que em Portugal não se usa polonês, só se usa polaco. Então ficou essa grande confusão. Hoje em dia serve os dois, só que polaco, bem, é ruim. E mais um fato curioso sobre a Polônia é que ela é considerada por muitos como a Bolívia da Europa, porque eles sempre entram nas guerras e perdem.
O que é uma injustiça, porque eles ganharam muitas guerras há tempos atrás. É que na história moderna eles só perderam. O território deles era gigante, eles tinham tipo, um monte de país em volta. E eles foram só perdendo território, perdendo território, perdendo território. Um desses países que fez parte da Polônia é a Bielorrússia, que a gente vai falar agora porque, bicho, a gente foi sim pra Bielorrússia. Bielorrússia. Quando a gente estava planejando essa viagem, a gente olhava o mapa e sempre tinha a Bielorrússia lá no meio. E a gente, droga, precisa de visto, a gente não quer tirar visto pra ir pra um país da Europa, é ridículo e tal. E eu joguei no Google assim, será que não é fácil de tirar esse visto? E acontece que fazia 2 ou 3 meses apenas que o visto tinha caído, não precisava mais de visto. Na hora a gente colocou a Bielorrússia no nosso roteiro. Só brasileiro, porque o europeu continua precisando de visto para ir para a Bielorrússia. E isso causava inveja em todas as pessoas que a gente cruzava no caminho e falava, a gente vai para a Bielorrússia. O europeu precisa de visto para ir para a Rússia. E a Bielorrússia é como se fosse a Rússia. A Bielorrússia é como se fosse a Rússia, é curioso isso, porque na verdade eles querem fazer com que as pessoas desvinculem a Bielorrússia da Rússia, no ideal das pessoas. A Bielorrússia tem esse nome que é de Rússia branca. Bielo é branco em russo. E, pô, é muito difícil desvincular isso, né? Só que o que acontece? Existe um outro nome oficial do país que é Belarus. E eles preferem que seja usado esse nome agora do que Bielorrússia para poder desvincular da Rússia. A ligação entre os dois países é tão grande que um voo da capital da Bielorrússia, que é Minsk. Do Friends. Quem assistiu Friends lembra do namorado da Phoebe que foi morar em Minsk. Um voo de Minsk para Moscou é considerado voo doméstico. Um Bielorrusso... Mesmo a fronteira terrestre não tem imigração, né? E, bicho, o maior parceiro econômico da Bielorrússia é a Rússia. Eles falam russo, apesar de eles terem a língua própria que é o bielorrusso. É bem parecido. É bem parecido. O bielorrusso é muito mais difícil que o russo, na verdade. A maior parte da população bielorrussa fala russo. O bielorrusso, tipo, poucas pessoas falam, mas eles estão tentando fazer na escola com que as crianças aprendam e tal. E a Bielorrússia, bicho, é a última ditadura da Europa. Desde 94 é o mesmo presidente lá que é considerado o ditador do país, mas você não vê a ditadura na rua, você não vê essas restrições, as pessoas não falam de ditadura. Você pergunta para os bielorrussos, eles não falam que é uma ditadura, mas essa história é engraçada. O ministro do exterior alemão chamou o cara de ditador e ele falou, eu prefiro ser ditador do que ser gay, porque o ministro alemão era gay. Não é uma boa pessoa, né, bicho? Não é uma boa pessoa, isso é um fato. Não é uma boa pessoa. Nossa, eu não sabia dessa. Eu tô assustada demais com esse homem. Pra dar uma aliviada no clima, a gente vai ali se recuperar. Então esse é o final da primeira parte desse vídeo, mas ele continua nesse outro que tá aparecendo aí na tela. Clica nele para ouvir mais curiosidades e histórias da Bielorrússia e das nossas andanças pela Lituânia, que é bem menos legal do que vocês imaginam. Vai, clica logo antes que ele suma.